Cadê a galera? Estaremos aqui a partir das 8 da manhã. Então, se você quer participar, nos procure. Estamos aqui. Aqui no lote ainda não dá para ver, tá, gente? Mas subindo aquela escadinha ali, nós teremos a nossa sala de oração, amém? Estamos fazendo a salinha ali. Estamos ainda, né, nessa parte de madeira aí. Cadê os carpinteiros, né? O carpinteiro principal vai estar aí, mas os carpinteiros, seguidores de Jesus, precisam estar aqui também, amém, gente? E então, dê o seu nome se você quer estar conosco. Nós estaremos aí preparando um almoço especial para os que vão vir trabalhar, amém? E no domingo à noite, às 19 horas, estaremos aqui no nosso culto de celebração, certo? Amém, glória a Deus. Quantos estão aqui pela primeira vez? Levanta sua mão. Estou vendo ali, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo e bem-ficado, né? E as crianças aí até 11 anos, de 2 a 11 anos, ainda aquelas que não foram, pode ir para o seu culto Kids. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem veio aqui nas últimas 3 semanas, ou pelo menos uma das 3, nas quintas-feiras, amém? Nós estamos falando sobre famílias vivendo o quê? Fala assim para o seu irmão, você é sobrenatural. Você não é daqui dessa terra. Sabia disso? Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Por isso que de vez em quando você fica meio, né, sem entender o que está acontecendo com você, porque você está aprendendo, né? As mulheres aí no período da TPM, fica meio diferente, né? O que está acontecendo? Mas é o quê? É porque você está aprendendo a ser humano, né? E nós estamos nesse conhecimento da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque o desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com Ele, amém? E por isso nós estamos falando sobre família, porque família é a base da sociedade. Família é a célula-mãe de uma sociedade. Quando está tudo bem na família, vai tudo bem nas suas emoções, vai tudo bem nos seus relacionamentos, vai tudo bem no seu trabalho, vai tudo bem na sua empresa, vai tudo bem na sua saúde. Mas quando não está, a gente sabe que é diferente, né, irmãos? Quando não está bem na família, a gente não fica legal. Então, o que Deus mais ama é a família. E o que o diabo mais detesta é a família, tá? Diga para o seu irmão assim, o diabo te detesta. Ixi, o pastor pegou pesado agora, né? Só que tem a notícia boa, óbvio, né? Jesus te ama, fala para ele. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? O maligno jaz no mundo, mas Jesus está reinando em glória, no trono de glória, amém? Então não tem por que se preocupar, irmão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós cantamos isso aqui, não foi? Né? Com a asa ali toda iluminada, né? O Altíssimo estava iluminado, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Tem descanso para a minha vida, tem descanso para a sua vida, tem descanso para as nossas almas ainda em vida, amém? Por isso que nosso Deus é maravilhoso, é um Deus do sobrenatural, um Deus que age no sobrenatural, e as nossas famílias precisam viver o sobrenatural. Então nós estamos falando de posicionamento nos lares, posicionamento do esposo como sacerdote do seu lar, da esposa como uma auxiliadora, dos filhos amando e respeitando os pais, honrando aos pais, para que se prolongue os seus dias na terra, sabe, pais não irritando os filhos, marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, e se preciso for, dê a vida por ela, esposa respeitando os maridos. Imagina que céu na terra quando isso acontece, hein, gente? Fala a verdade, né? Ô, glória, posso ouvir um glória? Amém? Por quê? É difícil? É, mas não é impossível, amém? Por quê? Porque o Deus do sobrenatural pode colocar isso dentro de nós e dentro dos nossos lares. Quando um carpinteiro bate a porta, irmão, não resista, abra a porta do seu coração. A Bíblia diz assim em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz,
abrir a sua porta, o seu coração, Ele vai entrar e vai sentar e vai cear com você e você vai cear com Ele, amém? Tem propósito de Deus para a minha vida, tem propósito de Deus para a minha família, tem propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Você precisa tomar posse disso em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar, né, sobre você transformar a sua casa em um lugar de... Ei, hein? Cadê quem fala inglês os pentecostais aí, chega... Quem fala inglês aí, ó. House fire, é assim? Oh. Uau! Muito bem. Transforme sua casa em um lugar de avivamento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O que é avivamento, irmãos? O que é avivamento para você? Você já parou para pensar? Eu fico pensando assim, a gente tem orado muito por avivamento, a igreja brasileira tem orado por avivamento. Se você pega algumas igrejas que são referência na nossa nação, todos têm orado por avivamento. Mas eu fico pensando, enquanto não chega um avivamento coletivo, pode chegar um avivamento no seu lar, amém? Pode chegar um avivamento na minha vida e na sua vida, no individual. Quando você fecha o seu quarto, vai lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, você ora em secreto ao seu pai, e o seu pai que está em secreto vai te recompensar. Com o quê? Com vida, com renovo, com avivamento, amém? E avivamento não se resume em alguém estar dentro de uma igreja pulando, como nós fizemos aqui. Não há problema nisso, eu vou chegar nisso, tá? Que bom que vocês estavam pulando, igual pipoca aí, né? Que aí também a energia, a presença do Espírito Santo também contagia a todos que estão na casa. Mas avivamento não é só isso. Avivamento não tem a ver com a gente pulando, gritando dentro de uma igreja. Avivamento tem mais a ver com a sua vida reta diante do Senhor. Avivamento tem a ver com a sua vida íntegra, o seu caráter forjado ao caráter de Cristo. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que Deus... ele fala assim, façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo já existia, e disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Semelhança em caráter. O que Deus quer dizer é, você precisa ser transformado em caráter, em entendimento, em ações, em palavras, conforme o meu Filho Jesus. Olhe para Jesus e você vai ver a perfeição de Deus, você vai ver o próprio Deus. Isso é avivamento. A consequência, o extrato do avivamento é eu estar num dia como esse, podendo estar em casa, podendo estar ali debaixo de uma coberta, podendo estar assistindo a Netflix, podendo estar assistindo a outra coisa, mas nós estamos aqui, o extrato é estarmos aqui, e às vezes pulando, e às vezes cantando, outros quietinhos, sem muito alarde, mas adorando por dentro, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então o que para nós muitas vezes pode ser avivamento, pode ser apenas uma festa, um momento ali, mas o que Deus quer é nas nossas atitudes diárias. Eu falo que nós somos quem nós somos realmente em nossos lares. Lá todo mundo sabe quem você é. Lá minha esposa sabe quem eu sou. Lá os meus filhos sabem quem eu sou. Né? Eu vi o Leandro hoje postou no grupo lá do Ministério de Louvor, né? O Benjamin cantando, adorando, esmerilhando. E o Leandro colocou assim, que bênção, né? O que meu filho está vendo, ele está repetindo. Ele estava adorando, ele estava cantando ao Senhor e adorando ao Senhor. Era na sala de aula, né? Que bênção, né? Ou seja, ele estava sendo luz na sala de aula. E isso é ser família. Isso é ser, ou melhor, é ter o caráter de Cristo. É colocar isso de geração em geração. É isso que Jesus quer. Isso é avivamento. Avivamento é alegria de dentro para fora. Avivamento não se resume se Deus está me abençoando aqui fora. Se resume que eu tenho a certeza que Ele já me abençoou aqui dentro. O Espírito Santo mora aqui dentro. E se Ele me abençoou aqui dentro, não importa como está fora, importa o que está dentro. Porque isso tudo vai passar, irmão. Um dia todos nós vamos para a glória. Ou um dia nós veremos Jesus vindo na nuvem de glória, nos buscar. Isso tudo vai passar. Eu
Eu falo para minha esposa que nós não temos nada, né? Tudo é do Senhor. E quando nós não temos nada, não temos que preocupar com nada. Por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições estejam ligadas com os céus. Por isso que Jesus disse: olha, aquilo que está no céu venha para a terra. Não é a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Isso é avivamento, irmãos. É você se juntar com Jesus Cristo e transformar uma sociedade. É você chegar para comprar e pagar, vender e entregar. É você ser honesto e justo. É o cristão dizer sim, sim, não, não e ponto final. É você não ter o medo, o receio de dizer não para não querer frustrar alguém, mas acabar frustrando ao Senhor, ou se frustrando. Amém? Depois dessa introdução, vamos lá? Transforme sua casa em um lugar de avivamento. Por que transforme a sua casa? Porque só você tem esse poder. Como assim, pastor? Não é o poder de Deus, mas quem dá a legalidade é você, amém? Ouça o que diz o Espírito. Se você abrir a porta, se você declarar sobre o seu lar, se você liberar palavras de vida, irmão, o que você tem liberado sobre a sua casa? O que você tem liberado sobre o seu cônjuge? O que você tem liberado sobre os seus filhos? É isso que vai acontecer. A autoridade está nos teus lábios. A autoridade está sobre a sua palavra. É a palavra liberada. Foi pela palavra que Deus criou o mundo. Tudo foi criado pela palavra, irmão. Então você, tendo o Espírito Santo de Deus, você também tem poder dentro de você para liberar uma palavra de vida ou de morte. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos liberar palavras de vida. Diga vida. Fala: eu quero vida, paz, prosperidade. Amém, irmão? É isso que nós devemos liberar. Uma palavra de prosperidade e vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Toma posse disso para a sua vida. E o primeiro versículo que a gente quer falar aqui está lá em Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4. Talvez você está se perguntando assim, que coisa diferente, você que está aqui, né? O casal vai ministrar hoje, Deus colocou no meu coração, no nosso coração, de ministrar essas 4 mensagens, porque fala de família. Eu ministrar com a minha esposa, representando as famílias da IEB, amém? Então, esse foi que Deus colocou, então a gente tem que obedecer, e agradecemos a oportunidade por isso. A Rai tem sido uma grande mulher na minha vida, tem sido uma mãe preciosa, uma esposa preciosa, uma mulher que tem se dedicado ao reino, e nós estamos aí, somos isso aqui, né? Estamos à disposição do reino, disposição do rei, e o que ele falar a gente vai estar fazendo e obedecendo a voz dele, amém? Vai lá, benção. Está emocionado? Então vamos continuar, né? Vamos lá, gente. Provérbios 24:3. Vamos ler juntos em voz alta. 1, 2 e... Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Amém? 24:3 e 4. 4 agora, vamos lá. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Aleluia. Amém. Deixa esse versículo aí na tela, por favor, porque a gente precisa entender que os cômodos de uma casa, eles têm particularidades, sim ou não? Né? Quem gosta da cozinha da casa aí? Ei, rapaz, olha lá, os cozinheiros aí, tudo levanta a mão, né? Eu gosto legal, da mesa de jantar.
Participa do jantar, não para fazer, né? Mas, ou seja, existem lugares específicos em cada lar. Assim como existem particularidades em cada lugar da nossa vida. A nossa casa física, o nosso corpo, também tem lugares específicos. E o nosso lar, a nossa casa, lar, tem a cozinha, que é um lugar muito bom, né? Alguns acordam de madrugada, dizem que é para orar, mas vai lá visitar a geladeira, visita a cozinha, porque é um lugar, né, agradável. E então, nesse lugar é muito bom, também gosto desse lugar, porque gera prazer, não gera? Gera sustância, gera energia, força, porque nós precisamos comer. E para muitos gera muito prazer, porque gostam de cozinhar e de comer. Você gosta de comer também, né, Milton? Não só cozinhar, né? Milton posta direto lá as quitutes. Então, é um lugar muito bom. Tem também a sala. Oh, coisa boa, hein? Ó, o Leandro chega a dar uma suspirada. Chegar um pouquinho cansado do trabalho, né? Deitar ali no sofá, pegar aquele controle, né? E maravilha. Sentar, relaxar, botar as pernas para cima também faz parte. É um lugar aprazível. Tem também a sala de estar, onde a gente recebe pessoas, senta à mesa ali, recebe convidados especiais, bate um papo. É um lugar também onde trocamos confidências, falamos de Jesus. Temos ali, um lugar bem aprazível. Tem também o quarto, né? Os casais aí, bênção de Deus, o quarto é muito bom também, né? É um lugar de intimidade, é um lugar de descanso, é um lugar de acertar detalhes, de conversas, né, detalhadas, de acalento dos filhos, de pular na cama com os filhos, de ter aquele momento de intimidade em família. Tem também o banheiro, né? Oh, Deus do céu. Um lugar de limpezas, né? Jogar o que está ruim para fora, entendeu? De tirar o que está ruim de dentro para fora, né? De limpar mesmo. Essa é a casa. Né? Essa é a casa, cada cômodo tem a sua particularidade. E vai ter momento que você vai precisar tirar a coisa ruim que está dentro para fora. Vai ter momento que você vai ter prazer, como você está aqui na casa de Deus nessa noite. Nós temos prazer de estar na presença, de estar em unidade com os irmãos. Vai ter momento... Isso, Bia. Vai, canta aí, Bia. Vai. Vai. Puxa aí. Meu prazer é viver. Oh, glória. Amém. Então nós temos as mulheres, né? Tem as fases, né? Mulheres de fases. Os homens também têm os seus períodos. Então nós somos humanos, irmãos. Estamos aprendendo, estamos nessa caminhada aí com Cristo, pedindo a graça e a misericórdia dele para a gente continuar nessa presença gloriosa, nesse lugar tão maravilhoso, aonde nós somos nutridos pela palavra, onde nós somos fortalecidos pela nossa fé, pela fé que ele injeta em nosso coração, aonde nós somos suportados pelos irmãos. Não é suportar de eu te suporto, mas suportar de dar o suporte, de estar ali sendo um braço, de estar ali sendo alguém que vai orar pelo irmão que está passando a dificuldade. Vai ter hora que a gente vai precisar de ajuda, vai ter hora que a gente vai ajudar. Isso é ser igreja, isso é estar no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. E é interessante essa analogia aí, gente, da casa, né? Que bons alimentos espirituais precedem um avivamento. Amém? Nós estamos falando aqui de transformar nossa família, né? Para que tenha um avivamento nas nossas casas, né? E a sala de estar, onde o pastor falou aqui, que é um lugar de desacelerar, um lugar de relacionamento, um lugar de conversa, né? Então, nós podemos entender também que relacionamentos saudáveis, seguros, precedem um avivamento. Amém. Amém?
Fiquem ligadinhos aí. Falamos do quarto, né, lugar de intimidade, de descanso, e a intimidade intencional, onde a gente tem intenção nos relacionamentos mesmo, propósitos naqueles relacionamentos, e crescente precede um avivamento. Amém, queridos? Quando falamos aí do banheiro, local de limpezas, né? Então a santidade, agora com os olhos espirituais, essa limpeza, essa purificação, o arrependimento, porque nós somos humanos, falhos, pecadores, não é verdade? E nós dependemos da graça e misericórdia do Pai todos os dias. Então essa santidade, esse arrependimento precede um avivamento. Aleluia. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E aí nós estamos aqui, pode voltar por favor. Glória a Deus. Nós vamos falar alguns passos aqui, né? Alguns tópicos importantes. A gente costuma dizer que algumas chaves, né? Alguns princípios preciosos para nós termos uma casa onde o fogo do Espírito Santo seja intenso e constante, né? Nós precisamos, e aí nós vamos falar alguns passos. Olha que interessante, estava até conversando com a Su um pouquinho antes da gente vir, falando da juventude, tudo que Deus tem feito, né? E ainda há de fazer no meio desses jovens, amém? Mas é muito importante, porque essa busca da presença, essa busca do Espírito Santo precisa ser diária. Ela tem que ser intencional e constante. Porque não adianta a gente vir aqui num culto e pá, 100 jovens aqui, aquele avivamento e tal, e pá. E aí, depois, não buscar mais a presença dele, né? Então, nós estamos falando aqui de buscarmos experiências com o Pai todos os dias, para que haja um avivamento nas nossas casas, amém? Amém, irmãos. E Atos 2:2, vamos ler bem alto aqui, por favor. De repente veio do céu como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, no qual, de repente para nós, mas ele já estava ali intencionalmente por muitos dias, por 40 dias, como nós estamos aqui hoje, esperando a vinda do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, aguarda no lugar, meus discípulos aguardem no lugar, porque vai descer o Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo? Olha, se posicione, seja intencional, busque a presença, seja um agente de avivamento no seu lar, porque na hora certa o Espírito Santo vai descer de uma forma que vai mudar todo lugar. Amém, irmãos? Então, esse de repente que acontece em nossas vidas não é bem de repente assim. São anos vivendo na presença, são anos sendo intencionais com Deus. Amém. São anos vivendo uma vida em busca de santidade, em crescimento no Senhor. E uma hora vai chegar. E próximo versículo, por favor. Me ajuda aí, passa. Ah, você que está passando aí? Então vai lá. Vamos ler aqui, irmãos. João 12:3, que foi o versículo da ministração da oferta. Vamos lá? Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. faz assim, ó. O Espírito Santo está aqui, amém? A presença está aqui. Existe um cheiro suave neste lugar da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Quebro meu vaso, Aleluia. os teus pés, Glória a Deus. os pés do meu amado. Tu és o nosso amado Jesus. Quebro meu vaso, Aleluia. quebro meu vaso. Aleluia. Salmo 104:13. Dos seus aposentos celestes ele rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. A obra de Deus. Diga para o seu irmão: a obra de Deus. Ele vai fazer na sua vida, amém?
Hebreus 3, 3 e 4. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Deus é o edificador de tudo. Deus é que edifica a sua casa. Amém? Hebreus 3 e 4. Aleluia. Amém, gente? Então aí o primeiro tópico, isso é muito forte, né, gente? A gente precisa entender, vocês precisam entender, eu preciso entender, que nós fazemos a nossa parte, amém? E estar aqui é um passo de fé de cada um de nós, amém, queridos? Então nós precisamos fazer a nossa parte, mas quem faz é Ele, o milagre é com Ele, amém? Então nós damos passos de fé, passos de confiança, passos de obediência aos princípios de Deus, e nós precisamos entender que o milagre, o avivamento é Ele que vai fazer na hora que Ele quiser, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o primeiro passo que nós temos aí, para experimentarmos essa casa avivada, essa casa cheia da presença do Senhor, essa casa transformada, onde havia brigas, contendas, confusões, não vai haver mais, amém? Amém. Vai ser uma casa de paz, de bonança, de plenitude de Deus, você crê nisso? Amém. E aqui não é uma casa que não tenha problemas, mas é uma casa onde há sabedoria para se resolver os problemas. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém, essa é a Jesus. promessa do Senhor para as nossas vidas, amém? Então, para que a gente alcance essa promessa, para que a gente chegue nesse lugar, nós precisamos ali, ó, em primeiro lugar, buscar com intensidade e prioridade a presença. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho dito, queridos, que o reino espiritual, o Senhor, Ele é um Deus recíproco. Ele nos ama, Ele enviou o seu único filho para morrer e ressuscitar, para salvar toda a humanidade. Ele está de braços abertos para salvar a todos, queridos. Mas Ele é um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, tão lindo, que Ele é um Deus educado. E Ele nos dá liberdade para que a gente escolha viver essa vida que Ele tem para nós, plena, maravilhosa ou não. E aí, infelizmente, muitos de nós escolhemos os nossos caminhos. E aqui, nós precisamos entender que essa busca intensa, essa prioridade de falar, não, eu vou estar lá na quinta, eu vou estar lá na sexta, eu vou estar lá no sábado, vou estar lá no domingo, porque eu quero crescer, eu quero buscar, precisa vir de dentro de nós, amém, queridos? E pode ter certeza que a medida que você busca, é a medida que Ele vai derramar sobre a sua vida, amém? Aleluia. Deus é um Deus recíproco, queridos. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós obedecemos e nos posicionamos, mais Ele vai derramar sobre nós. E aqui eu não estou falando sobre o amor dEle, como eu já disse aqui. Ele ama a todos, Ele ama toda a humanidade, Ele veio para salvar a todos, mas nós precisamos buscá-lo, amém, queridos? Aleluia. E aí nós vamos falar aqui, caminhar aqui na história de Jairo, né? Lucas 8:41. Temos ali um pedaço da história de Jairo, que sua filha estava morrendo, estava doente, e ele foi em busca, de uma forma intensa, correndo atrás de quem, queridos? Da presença, daquele que poderia fazer um milagre na sua casa, amém? Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e se prostrou aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Ele estava ali implorando: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não sou nada sem a tua presença. Eu preciso do teu milagre na minha casa. Essa é a busca que nós precisamos ter todos os dias da presença, queridos. Talvez você que está aqui nessa noite, não seja o caso de uma doença na sua casa. Talvez seja uma crise financeira, talvez uma crise conjugal, uma crise com um filho que está perdido. Eu não sei qual é a sua realidade, mas creia que esse mesmo Jesus que estava ali, levando a cura para a filha de Jairo, Ele está aqui nessa noite, amém? Amém. A presença dEle está disponível, você pode acessar.
O primeiro passo você já deu, que é estar aqui recebendo esse presente, que é essa presença maravilhosa. Aleluia. Essa palavra que vai injetar um ânimo, fé nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o segundo passo é você crer que o poder do Espírito Santo está acessível a todos. Se puder colocar lá, Robson. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: eu creio que o poder do Espírito Santo está acessível à minha vida e à minha família. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, sabia? Você tem livre acesso a Deus. Você não precisa do seu pai, você não precisa do pastor para chegar a Deus. Você pode ir direto na fonte. Foi o que Jairo fez, foi direto na fonte. Só que tem um detalhe, porque no versículo 42 de Lucas 8, a Bíblia diz que a única filha de Jairo, ela tinha cerca de 12, quantos anos? 12 anos. Ela estava o quê? À morte, doente. Mais à frente você vai ver que ela morreu. Mas o interessante, se você pegar um pouco antes, você vai ver uma outra mulher. Quem conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Quantos anos ela estava doente? Amém? Aham. Essa história é o seguinte: Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo intencionalmente buscou a presença de Jesus para curar a filha dele. Então Jesus estava indo, uma multidão estava o acompanhando. E a Bíblia diz que no caminho para a casa de Jairo, essa mulher do fluxo de sangue toca nas orlas, nas vestes de Jesus intencionalmente, para ser curada. Eu quero te dizer uma coisa: para essa geração ser curada, a geração dos pais precisa ser curados. Jesus quer curar a geração de pais. Vem cá, Chau. Vamos supor que a Vanessa é a mãe da Chau. A Chau está lá, a filha de Jairo, certo? Está lá, é só um teatro. Você estava doente, mas você vai ser curado. E a mulher do fluxo de sangue estava há quantos anos, irmãos? E ela tem quantos anos? Está novinha, irmã. 12 aninhos. Então essa mulher que já estava há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, perdendo todos os seus bens. A Bíblia diz que ela perdeu todo o seu dinheiro com médicos, ela gastou tudo que ela tinha com remédios e ela não foi curada. Mas um dia, ela intencionalmente enfrentou uma multidão, rompeu com os dogmas, paradigmas, rompeu com tudo. Foi no meio de uma multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. Sabe o que ela estava dizendo? Eu quero ser curada e a única solução para a minha vida é o Senhor Jesus. E essa mulher rompe na multidão e ela é curada. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? A geração atual, os pais precisam ser curados antes que os filhos sejam curados. Tem muitos pais querendo que os filhos estejam na presença de Deus, estejam cumprindo o seu propósito, estejam cumprindo os mandamentos de Deus, mas eles mesmos não estão fazendo isso. O que Jesus está dizendo é: eu preciso, pais, que vocês tomem uma atitude de romper, porque uma mulher naquele tempo, irmãos, ela não era nem bem vista na sociedade. Quanto mais chegar perto de Jesus, quanto mais tocar num homem, quanto mais tocar num judeu homem. Sabe o que os discípulos estavam pensando naquele momento? Que coragem que essa mulher tem, rompendo barreiras, fronteiras, rompendo uma multidão de pessoas para poder estar ali tocando em Jesus. Que ela rompeu com o seu medo, ela rompeu com a sua dor, ela rompeu com tudo que ela poderia para poder estar ali intencionalmente tocando em Jesus.
Porque para Jesus tocar nos nossos filhos, para curar os nossos filhos, nós temos que ser intencionais e tocar em Jesus primeiro. Porque não é a sua dor, não é a sua sujeira, porque a Bíblia fala que ela estava imunda, porque ela vivia com um fluxo de sangue. E a gente pensa que a gente tocar em Jesus é que vai sujar ele. Não, é a glória dele que te cura. E por isso que muitas pessoas saem da presença de Deus. Porque eu não sou digno, eu não sou puro, eu estou em pecado. Irmão, é a presença que te cura. Afastar da presença porque você está sujo só dá oportunidade para o diabo acabar de sujar de uma vez. Mas você veio aqui hoje, você é corajoso. Lembra do início? Mesmo nesse tempo, né? Saindo do trabalho, você saiu do seu lugar, da sua casa, do seu conforto, para ouvir isso aqui. Eu não sei se vai ser bom para você, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. Pai, mãe, saia da sua zona de conforto, porque o seu filho, a sua família precisa ser curada. E nessa cura aqui, quando ela toca em Jesus e ela é curada, Jesus continua o caminho. Pode ir lá para sua família, sua casa, seu esposo, porque você está curada, irmã. E aí Jesus vai até a casa de Jairo e chega lá para poder curar a menina, que tinha 12 anos e estava à morte. Deus quer curar essa geração, para curar a geração que está vindo aqui agora. Vou deixar minha esposa falar, senão vou ministrar tudo aqui na empolgação. Dá um aplauso ao Senhor na vida dessas duas irmãs aí. Glória a Deus. Amém. Terceiro ponto aí, queridos, para que a gente tenha esse avivamento, para que a gente experimente a presença do Senhor nas nossas casas. Olha, nós precisamos aplicar, diga comigo, fé. Fé. Muito bem. Em todos os momentos marcantes que a família tiver que passar, para aumentar a chama da presença. Aplicar fé nos melhores momentos da sua família. Aplicar fé nos momentos de paz e tranquilidade na sua casa. É isso que nós estamos aprendendo aqui? Quem é que fez os votos lá? Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Queridos, é na dor, é na adversidade que nós mais somos impulsionados pelo Espírito Santo para exercermos a nossa fé. Amém? E fé é crer, é ouvir a voz dele e crer. Olha o que está ali escrito no versículo, né? Dando sequência à história de Jairo. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Queridos, não tenha medo, tão somente creia, para que você experimente o milagre. E aqui, uma coisa muito interessante, abrindo um parênteses aqui nessa etapa aqui, para que a gente experimente o milagre nas nossas casas, nas nossas vidas, muitas vezes nós precisaremos reposicionar alguns relacionamentos nas nossas vidas. Observe que quando Jesus chegou lá, a gente vai ver no versículo seguinte que muitas pessoas zombaram de Jesus. Muitas pessoas não acreditaram de quem ele era. E olha o que Jesus faz. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto ele posicionou os relacionamentos. Vem aqui Pedro, vem aqui Tiago, vem João, vem aqui pai e mãe. Os outros, vou reposicionar vocês. Aqui não, para que ele pudesse fazer o milagre. Quantos estão entendendo essa palavra aqui, Amém, queridos? Jesus. Creio que essa palavra é para alguns aqui, amém? Vamos pedir ao Senhor essa sabedoria, esse discernimento e essa coragem para que a gente possa se posicionar nos nossos relacionamentos, amém? Amém, irmãos. Diga para o seu irmão assim: não tenha medo,
Somente creia. Repare que a mulher do fluxo de sangue fala o quê? Se eu tão somente tocar a orla do seu manto, eu serei curada. Ela creu e disse, se eu tão somente tocar. E Jesus é quem diz depois para essa moça, não tenham medo, não tenham medo, não tenha medo, tão somente creia. Ei, pais, está na hora de se posicionar, amém? Se posicione no Senhor. Se você se posicionar, toda a sua descendência será posicionada em Deus, amém? Glória a Deus. E o quarto aprendizado aqui, para que nós tenhamos avivamento em nosso lar, cuidar para que a nossa humanidade e incredulidade não impeça o mover dos céus. Irmão, nós temos essa dificuldade, como foi colocado um chip em nós, de que nós somos caídos, corações caídos por causa do pecado. Nós temos muitas vezes a dificuldade. Quantas pessoas, não precisa levantar a mão não, quantas vezes nós precisamos de várias confirmações para dizer que é Deus, e Deus fala uma vez, fala duas vezes, a gente tenta confirmar, tenta abrir a Bíblia para ver se Deus fala alguma coisa, coloca Deus à prova, vê se alguém fala comigo. Por quê? Porque a nossa humanidade, ela nos leva à incredulidade, mas a nossa fé nos leva para o milagre, amém? Amém. Então não impeça o mover dos céus por causa da sua incredulidade. Enquanto isso, diz Lucas 8, 52 e 53, enquanto isso todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E o que eles fizeram? Isso é um versículo, tá? Começaram o quê? A rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Quantas vezes riram de você, da sua fé? Quantas vezes você colocou a sua fé em prática? Talvez na sua escola, na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, com os seus amigos, e riram da sua fé, riram daquilo que você estava declarando, profetizando, riram daquilo que você estava construindo no Senhor. E é o que Rai falou, chegou um tempo da gente separar os homens dos meninos. Tem relacionamentos que vão te levar para longe de Deus, e você precisa falar assim, olha, por favor, se você quiser andar comigo, você vai ter que andar com Jesus, porque agora eu só ando com Jesus. Só entra aqui quem anda com Jesus. Os íntimos entraram na casa, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. Tem lugar que é só os íntimos, é só para os íntimos. E ponto final, irmão. Porque o ecossistema que você anda influencia muito a sua vida, se você não sabe disso. Talvez você venha ao domingo, venha uma quinta-feira e fala, Senhor, eu vou largar tudo pelo Senhor, eu vou largar minha vida pelo Senhor, eu vou largar de fazer tudo para poder adorar o Senhor, e você chega num ecossistema que te leva para longe de Jesus, e facilmente você é levado por causa da sua humanidade caída e por causa da sua incredulidade, que te impede de mover os céus nessa terra. Mas em nome de Jesus, nós vamos fazer igual Ele, o próprio Jesus. Não vamos nos importar com aqueles que riem, mas vamos chegar para perto, aqueles que acreditam na glória de Deus. Amém? Amém. Quinto ponto aí, queridos, vamos ler juntos? Dá para ler, Dá? Estar em prontidão e abertos para experiências sobrenaturais neste tempo. Você está pronto, queridos? Pergunta o irmão aí do seu lado. Aleluia. Você está pronto para experimentar o milagre do Senhor na sua casa? Queridos, isso aqui parece na hora que a gente fala, tô pronto. Pensa direitinho, gente. Porque para eu estar pronto para experimentar o milagre, eu preciso já estar vivendo o milagre. Você está entendendo? Glória a Deus. Mesmo a circunstância está toda de cabeça para baixo. Está tudo dando errado. Mas eu estou crendo, eu estou visualizando pelos olhos da fé, eu estou profetizando, eu estou declarando, eu estou dando meus passos de obediência, eu estou vindo para a casa do Senhor, eu estou profetizando sobre a minha casa, eu estou crendo. Então nós precisamos estar prontos, amém? Aleluia. Porque o milagre vai chegar, você precisa Glória crer. Se você estiver posicionado, dando todos esses passos que nós estamos falando aqui, de obediência, queridos, é promessa do Senhor, Ele vai fazer, amém? Glória a Deus. Jesus.
E aí em Lucas 8, 54 e 55 diz assim: mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Ela estava morta, queridos. Eu não sei qual é o seu sonho que está morto aqui nessa noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que está morta, está paralisada, está talvez, e você até não está nem lembrando mais, porque já jogou lá na caixinha, engavetou. É noite do Senhor ressuscitar sonhos aqui, amém? Aleluia. Você crê? É noite do Senhor ressuscitar sonhos, os sonhos de Deus na sua vida. Continuando o versículo, o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Amém, queridos? Então aquela família estava pronta para viver o milagre, estava preparada. E sexto e último, para a gente finalizar, nós precisamos celebrar os feitos notáveis do nosso Deus, tornando-os memoráveis. Queridos, a Bíblia é repleta de símbolos, de memoriais. Quando o povo conquistava uma cidade, o Senhor falava: vai lá, faz um memorial, para que seus filhos olhem para aquele memorial e perguntem: o que aconteceu, o que é aquilo ali? E vocês contem o que o Senhor fez, para que isso gere fé para as próximas gerações. Amém, queridos? Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança nesses dias. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um milagre que já experimentou do Senhor. Cada um aqui tem algo maravilhoso, uma experiência. Nós precisamos trazer memória e compartilhar, celebrar com a nossa família. Lá em casa a gente sempre chama as crianças e conta as experiências que o Senhor nos dá, porque isso vai gerando fé no coraçãozinho deles. Isso vai fazendo que eles desejem essa presença também. Amém, queridos? Nós precisamos chegar nesse nível na presença do Senhor. Lucas 8,56 vai dizer: os pais dela ficaram maravilhados. Imagina a festa, a celebração que eles fizeram ali naquela casa, porque estavam ali experimentando um milagre. Amém? Glória a Fique de pé no Deus. seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Feche os seus olhos, comece a orar. A minha oração é que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, de uma forma que a gente venha despertar para tudo aquilo que Ele tem feito, está fazendo e ainda fará em nosso meio. E isso vai começar na sua família, eu creio nisso em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui nessa noite, não foi por um acaso. A Bíblia diz que Ele atrai para Ele aqueles que Ele ama. E Ele te ama, meu querido, Ele te ama, minha querida. Ele deseja estar com você, Ele deseja ter um relacionamento com você, Ele deseja permanecer no seu coração, na sua vida, Ele deseja permanecer no seu lar. Por isso, busque Ele agora de todo o seu coração. Esqueça qualquer tipo de problema, esqueça quem está do seu lado, no sentido devocional mesmo, no sentido de buscar ao Senhor. Esqueça tudo que está à sua volta, feche os seus olhos para você se concentrar na glória de Deus, na presença de Deus. E deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Você entrou neste lugar precisando de alguma coisa de Deus, precisando ser ministrado, precisando ser tocado ou tocar ao Senhor. E você tem a oportunidade agora de ouvir a voz do Espírito Santo. Quem sabe tem um cômodo na sua casa que não está tão limpo assim. Quem sabe tem algo dentro de você que precisa ser limpo, colocado para fora para ser curado. Quem sabe você ainda não se perdoou de algo que aconteceu no seu passado. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus está na casa e Jesus tem cura, Jesus tem vida, Jesus tem perdão para você. Se você tão somente crer, Ele fará. Se você tão somente tocar na orla, na presença, na glória dEle, Ele vai trazer cura para você. Ele vai mudar a sua história. Tem pessoas que estavam com sonhos engavetados, mas Deus está tirando ele agora para trazer vida novamente. Deus está mudando agora
cativeiros. Deus está libertando aqui. Coisas que você acha que se você largar, você vai perder muita coisa. Eu nunca vi ninguém entregar tudo para o Senhor que não tenha recebido pelo menos 100 vezes mais, ainda em terra, ainda em vida. Quanto mais na glória que há de vir. Foi essa a resposta para Pedro. Pedro, um dia chegou, Jesus, nós largamos tudo. Eu larguei a minha empresa, eu larguei meus amigos, eu larguei a minha casa, eu larguei os meus parentes, para te seguir, para viver uma vida que devota ao teu santo nome, que busca ao Senhor em todo momento, para viver uma vida intencional no teu reino. O que nós ganharemos com isso, Senhor? Pedro, não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, pais, mães, empresas, que não tenha ganhado 100 vezes mais. Não estou dizendo aqui para você largar a sua família, largar os seus pais, largar a sua faculdade para seguir a Jesus. Eu estou dizendo que Jesus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Eu estou dizendo que independente de coisas aqui ou pessoas nessa terra, elas não podem ocupar o primeiro lugar do seu coração. Por isso que Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e Ele vai acrescentar todas as coisas na sua vida. São as bênçãos do Senhor que passarão a correr atrás de você, a partir do momento que você largar tudo de mais importante que você tenha, para viver com aquele que é mais importante, com aquele único que pode te dar a vida eterna. Enquanto a gente vai ministrar aqui, fale com o Senhor. Tenha um particular com Jesus aqui nessa noite, com o Espírito Santo de Deus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que